Levítico, capítulo 6. Livro de Levítico, capítulo 6, texto bastante conhecido nosso, nós já viu várias pregações nesse tema, nesse texto, mas nós sabemos que a palavra de Deus se renova a cada dia. Ainda fala mais que a palavra de Deus ela é nova a cada dia, né? Levítico, capítulo 6, o pastor nos confiou mais uma vez, está ministrando aqui no ponto de doutrina, no ponto de ensino. Eu fico honrado e feliz com essa oportunidade, com essa grande responsabilidade também. Palavra direto para mim nesta noite. Eu tomei a parte do texto que nós vamos ministrar para a glória de Deus. Levítico capítulo 6, eu vou ler apenas o versículo 13. Texto bastante conhecido, né? Que várias festividades irmãos já colocaram. E esse tema é maravilhoso, né? Mas a gente, se pegar o contexto, o negócio é mais estreito, né? Então a gente vai falar no contexto desse versículo nessa noite para a glória de Deus. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Maravilha. Deus seja louvado. Se olhar só esse versículo isolado, a gente dá glória a Deus, dá aleluia. Fala língua estranha, se alegra. Mas para chegar a esse versículo tem um contexto, né? Ele é muito interessante, que vai falar sobre o altar. O altar ele ficava ali no pátio, no tabernáculo, no antigo tabernáculo. Ele ficava no pátio, era mais ou menos ele media 2,5 de largura, de comprimento, e 1,5 1,30 de altura mais ou menos. Ele diz que era coberto de bronze ou de cobre. Ele chamava altar do holocausto, ou altar de bronze, ou altar de cobre, porque ele era feito de madeira de acácia ou madeira de cetim, coberto de cobre ou de bronze, por dentro e por fora. E ali as pessoas traziam os animais para ser sacrificado ao Senhor, né? Para cobrir o pecado do povo. Então, todo mundo, toda a nação ali, independente de classe social, teria que trazer um animal para ser sacrificado naquele local, naquele altar. Quem tinha mais condições trazia um boi, quem tinha menos condições trazia um ovo, um bode. E quem não tinha condições de trazer até um rolinho, Deus não aceitava, né? Independente da classe social, Deus recebia por igual o sacrifício de todo mundo. Porque na balança de Deus ninguém é melhor do que ninguém, né? Então sempre Deus mostrou no meio do teu povo, para nós ensinar, que ninguém é melhor do que ninguém. A balança de Deus, ela nos mede, ela nos pesa por igual. Porque diante de Deus, independente de tudo, nós somos iguais diante de Deus. Então ele era oferecido o animal ao Senhor e era queimado. Então o animal ficava queimando ali a noite toda naquele altar, até ele ser consumido. E não só um dia, diariamente era feito aquele sacrifício. E o holocausto ali, o animal, ele ficava queimando a noite toda. E pela manhã, o sacerdote deveria fazer a manutenção do altar. Então, quando a gente lê o texto que a gente leu aqui no versículo 13, o fogo ardia continuamente sobre o altar, ele não se apagava. Se a gente for ali no museu, do lado de lá daquela estátua, você olha de lá para cá, você vê uma bacia, e aquele fogo, ele fica aceso direto. Eu nunca passei ali para ver aquele fogo apagado, nunca. Então assim era o altar lá do tabernáculo. O sacerdote tinha obrigação diante de Deus, não só diante de Deus, como também diante de toda a congregação, para aquele fogo do altar não se apagasse. Então ele tem que fazer a manutenção do altar. Então, ele fala, esse texto é interessante para nós, ele fala da manutenção do altar, ele nos ensina como deve ser mantido o fogo aceso, continuamente. Ele fala do ofertante, como ele deve se apresentar diante do altar para o sacrifício, e de como devemos manter nossas vidas em perfeito estado, como nos orienta a palavra de Deus. Então, o sacerdote tinha obrigação, depois do holocausto, do sacrifício ser queimado, ele deveria fazer manutenção
manutenção daquele altar. Então ele tirava todas as impurezas que ficavam, porque era queimado o animal, e ficava cinzas. O moço que já morou em roça, quando cozinha no fogo a lenha, né? Então para outro dia, para acender, quando coloca a madeira bastante grossa, apaga-se o fogo, você cozinha, faz toda a comida, mas a cinza cobre toda aquela lenha. Vocês não sabem. Então pela manhã, as pessoas vão fazer o café, nem precisa acender o fogo de novo. É só soprar cinzas, né, que fica em cima daquele fogo. E as brasas estão ali, acesa ainda. Então normalmente o fogo é aquecido, você sopra ali, e aquela lenha volta a queimar de novo, porque a brasa está acesa. A cinza está cobrindo, mas por baixo a brasa está acesa. Então era de praxe todos os dias, o sacerdote não deveria descuidar do altar, irmãos. Era primordial o sacerdote cuidar do altar. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, diz: examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então essa mensagem que nos traz uma realidade, irmãos, individual, para cada um de nós como sacerdote diante de Deus. Que a palavra diz que nós somos sacerdócio real, né? O povo adquirido, a nação santa, o povo escolhido. Então é nossa obrigação não olhar a vida do vizinho, a vida do pastor, a vida do obreiro, não. É cada um cuidar do seu altar. Amém. Mesmo a pessoa entra na igreja e sabe que o culto hoje foi frio, a palavra não foi boa, e porque foi aquele irmão que pregou, aquela irmã que cantou, mano, não é assim que funciona. A manutenção do altar é individual. Aleluia. O sacerdote, por hipótese nenhuma, podia desfrutar do fogo. Ele tinha era a obrigação dele manter o fogo aceso. Assim como é obrigação minha e obrigação de cada um dos irmãos se manter na presença de Deus constantemente, do modo que Ele se agrada de nós. Também não é de qualquer forma o sacerdote se apresentava. Existia todo um ritual. Ele não chegava só ali, tirava a cinza e botava mais lenha e ia embora, não. Existia um ritual. Depois do sacrifício, para a manutenção, obrigado, irmão Gê. Para a manutenção do altar, existia um ritual a ser feito. Aleluia. Glória a Deus. E nós trazemos por dia de hoje, o altar jamais poderia ficar sem fogo. Pois o altar sem fogo significava que estava sem a presença de Deus. Aleluia. Quer dizer, ele estava em ruínas. O fogo no altar era a confirmação que Deus estava recebendo o sacrifício. Então, além de eles colocar o sacrifício ali para ser queimado, tinha uma atenção toda para o altar. Então, era total atenção para o altar. Nós não podemos descuidar do altar, irmãos. Aleluia. Olhar para um lado, olhar para o outro. O jardim do vizinho, para a grama de ciclano, de Beltrano, não. Tem que prestar atenção no altar. Amém. Foco tem que ser total. Porque um pequeno descuido pode estragar tudo, irmãos. Então tem que ficar prestando atenção no altar. Constantemente fazer a manutenção. Porque nós temos que estar diante de Deus em santidade. O fogo, o significado disso para nós nos dias de hoje é que o nosso coração é o altar. Às vezes a pessoa chega na igreja e fala, mas hoje está frio, o pregador não foi eloquente, não pregou nada. E o culto não foi avivado. Mas não, o culto tem que ser avivado. Você já tem que sair de casa avivado. Amém. O culto não depende do pregador, não depende do pastor, dos hinos que vão cantar, não. O culto é individual. Você tem que vir de casa já pegando fogo. Glória a Deus. Já cedo, já que quando chegar aqui na igreja, que as brasas se juntar, aí não tem como segurar. Aleluia. Aí o fogo pega, Deus queima pecado e queima enfermidade.
Deus, aleluia. Aleluia. O fogo deve estar continuamente aceso no nosso coração. Esse fogo significa, irmão, fervor. Amém. Significa dedicação. Quantos crentes a gente vê na igreja que o fogo já apagou, meu? Glória a Deus. Aquilo que ele pegou com tanto afinco para fazer, no começo era uma dedicação medonha, né? Ele estava ali, praticando, fazendo, cuidando daquilo que Deus confiou para ele. Daqui a pouco, procura o irmão, já não vem mais, já esqueceu da responsabilidade, não faz manutenção do altar, já está frio na fé, já dá prioridade a outras coisas. E nós não podemos ser assim. Nós temos que cuidar do altar. Temos que estar com fervor, mesmo triste, pelas dificuldades, pelas lutas. Mas o nosso coração tem que estar alegre. Aleluia. Estava conversando, estava na casa da irmã essa semana, e a irmã estava justificando alguma coisa. Eu falei, irmão, diante de Deus não tem justificativa. Irmão. Mas o trabalho, irmão, é que eu não tem justificativa. Irmão. Mas é o filho, não tem justificativa. Irmão. É minha casa, não tem justificativa. Irmão. Não aceitou muito não, mas tem que ser real. Irmão. Não tem como colocar desculpa diante de Deus, irmão. Amém. Como é que eu vou falar que é isso, que é aquilo? Se não tem justificativa, irmão. Eu estou indo para a igreja por causa do meu trabalho, né? Porque meu trabalho vai 8 dias na semana, dia e noite. Ah, mas é meu filho. Deus, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Amém. Aleluia. Então o filho é bênção. Não é verdade, irmão? É um trabalho já previsto, mas é a criação da criança. É tudo planejado por Deus já. Tem coisa difícil. Então, a filha é bênção. Trabalho também é bênção. Então, aquilo que é bênção para nós não podemos colocar como empecilho diante de Deus, irmão. Que corre o risco de Deus tirar, irmão. E aí, como é que fica? Ah, estou trabalhando demais, então tá bom. Você vai ficar quanto tempo sem trabalhar? O que você vai fazer? Não é verdade, irmão? Então, aí depois, Jesus dá uma porta de emprego. Até para pedir um emprego, a gente tem que ter um pouco de sabedoria, né? Um emprego que me atrapalha, que tem o final de semana livre. Se Deus abrir uma porta, você aceita aquela porta e vai trabalhando. E vai pedindo a Deus para sempre te abençoar nessa área, para que não te atrapalhe, né? Servir a Deus, que não seja empecilho de você vir à casa de Deus, não é verdade? A gente sabe que tem trabalho que tem horários, irmãos, mas você vai trabalhando ali e vai orando a Deus. Irmão. Deus, o Senhor me abençoou nesse trabalho, eu estou feliz com ele aqui, mas eu gostaria que o Senhor me desse algo melhor, assim que pudesse dar mais tempo para o Senhor. Daqui a pouco as portas se abrem, irmão. Deus abençoa da forma tão tremenda, aleluia. Porque Deus é fiel, Ele vê os desejos do seu coração. Aleluia. Você está lá no trabalho, mas seu coração está nas coisas de Deus. Fala, Deus, como eu gostaria de estar na tua casa, como eu gostaria de estar ouvindo a tua palavra. E Deus está olhando aquilo no teu coração e vai preparando, aleluia, um futuro melhor, aleluia. E vai te abençoando, aleluia. Ele vai vendo o desejo do teu coração. Amém. Aleluia. Esse fogo significa fervor, dedicação, entusiasmo. A presença de Deus sentida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, irmãos. Amém. Oh, Jesus, os discípulos iam ali no caminho de Emaús, irmãos. Eles, depois da morte de Jesus, eles iam conversando entre si, voltando para a sua aldeia. E conversavam entre si, falando, nossa, a gente achava que esse era o Redentor, o Mestre, né? Que vinha salvar Israel. Eles estavam tristes ali, conversando, de repente chega uma pessoa perto dele e começa a conversar com eles. E eles começam, você acha que o senhor é forasteiro aqui? E não sabe dos últimos acontecimentos? E eles vão conversando com Jesus sem saber, mas o texto diz que os corações deles ardiam. Amém. Aleluia!
Assim nós temos que ser diante de Deus. Nosso coração tem que se ater. Ele ouviu falando as palavras, eles iam caminhando triste. E Jesus ia conversando com eles, e de repente, Jesus fingiu que ia para um lado, ia para um lado. E eles pediram Jesus para ficar sem saber que era Jesus ainda. E de repente Jesus senta com eles, parte o pão. Amém. Aleluia. Aí os olhos deles se abrem. Mas a presença de Jesus eles estavam sentindo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que sentir a presença de Deus a cada dia da nossa vida para participar dos milagres com Jesus. Glória a Deus. Isso passa pela a manutenção do altar. Aí o sacerdote, ele chegava diante do altar, ele trocava a vestimenta. Tinha todo um ritual. Tem uns irmãos que até exageram, né? Tem uns irmãos da antiga aí, cada um com a sua fé, né, irmão? Não vamos discriminar ninguém, né? Cada um com a sua fé. Tem uns poucos de exagero. Irmão que tinha um irmão pastor me contava que para ler a Bíblia, irmão, ele tomava um banho, colocava um terno, gravata, se perfumava para ler a Bíblia. Aí tinha uns antigos que até falavam que não podia dormir despido, porque se Jesus viesse, tivesse despido não ia. Mas a gente entende os irmãos, né, irmão? Mas a preocupação tem que ser essa. Aleluia! Glória a Deus. A preocupação toda tem que tomar banho de roupa, irmão. Difícil, né, irmão? Jesus é sábio, Jesus sabe, irmão. Aleluia. Jesus é conhecendo todas as coisas, irmão. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa vida espiritual, como é que está diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Porque isso vai nos impedir de nós ver Jesus. Então por isso que a gente tem que fazer a manutenção do nosso altar. As cinzas significavam as impurezas. Quando o local era queimado, o animal era queimado, os sacerdotes vinham limpar, tinham as pá, tinha toda preparação. Ele fazia, ele vestia uma vestimenta diferente. Tinha toda preparação. Nós não podemos chegar diante do altar de qualquer jeito. Tem que ser com reverência, com o coração quebrantado, puro, aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeitará o coração contrito e quebrantado. Amém. Senhor, sei que eu errei, que eu sou falho, Senhor. Sei que eu tenho sido infiel com o Senhor, mas eu vim diante do teu altar. Aleluia! Glória a Deus. O que Deus mais se agrada na vida do cristão é a sinceridade. Aleluia. Foi falado aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, eu não consigo me conter. Porque Deus é tão maravilhoso, Ele quer de nós só sinceridade. Amém. É para se rasgar diante dEle e falar: Deus, a minha necessidade é essa, a minha fraqueza é essa, a minha deficiência é essa. Eu estou diante do teu altar, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! O sacerdote chegava com a vestimenta trocada, ele fazia manutenção, ele retirava toda a cinza do altar. Ele colocava a cinza do altar do lado do local, do lado do altar. A vestimenta do sacerdote de início significava santidade. Porque se o sacerdote, irmão, apresentasse diante de Deus de qualquer forma, irmão, ele era fulminado. Então, segundo os historiadores aí, o pastor não gosta muito disso não, mas é história, né, irmão? Tem que ser historiador para contar. Sabe que não está dizendo, e tem os conhecedores que explicam. Mas como é que a gente ia entender? Se não fosse assim, pela Bíblia, a gente entende que era assim. Porque na vestimenta do
dos sacerdotes, pastor, diz o texto, né? Que tinha as romãs e também tinha os sininhos, não é verdade? Então, quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar dos santos, no terceiro compartimento, e ele oferecia o sacrifício que o povo tinha feito a Deus, então o povo ficava lá de fora esperando. Se tivesse silêncio total, já era. Ele entrava com o sangue dos animais para colocar em cima da aliança, da arca da aliança, a arca do concerto. Então ele ia andando, e aquelas maçãs, aquelas sininhas iam balançando. Então o povo se alegrava. Que ele ia fazendo um ritual, aleluia! Então o povo via o barulho dos sinos, Glória a Deus. e o povo via que o sacerdote estava vivo. Que não podia se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Aí simbolizava que se fosse um silêncio total, já era. Se não houvesse silêncio total, o sacerdote já tinha ido. Deus já tinha fulminado ele. Então ele tinha que estar diante de Deus em santidade. Aqui o linho significava santidade. Para mantermos nosso altar é preciso vestir com os vestes de santidade. Amém. Glória a Deus. Então muitas vezes o crente vem para a igreja, aí ele vem de qualquer forma e quer receber bênção, quer receber que Deus aviva ele. Como é que vai receber? Como é que Deus vai se manifestar? Então a gente tem que estar cuidando do nosso altar. Amém. Para mantermos nosso altar em ordem, é preciso vestir as vestes da santidade. A santidade significa separação, consagração, dedicação. São as palavras-chave para entendermos o que é a santificação. Se desejarmos que Deus receba o nosso sacrifício, temos que viver separados, não conformados com o mundo. Efésios diz, né? Romanos 12, não conformeis com esse mundo. Então a gente tem que ter nosso pensamento diferente. Amém, Jesus. Hoje a gente já vê crente já conformando com as... mas é assim mesmo, irmão Ezequiel. Mas é assim mesmo, não é assim mesmo não. Mas a gente tem que aceitar, né? Não aceitar nada. Como aceitar, né? As coisas estão mudando, está moderno as coisas, mas nosso Deus não é moderno. Nosso Deus é eterno. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus, que não há dúvida nem sombra de variação, ele não muda. Então Deus, ele não muda. Aleluia! Glória a Deus. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Então temos que apresentar diante dele com as vestes santas diante de Deus. Terceiro, ele vestia aquela vestimenta, tirava a cinza, colocava do lado do altar. Depois ele voltava, irmãos. Tirava novamente aquela roupa, colocava outra. Irmãos, para manter o altar aceso, não é fácil tanto. Não é fácil. Existe uma dedicação total. Amém. Exclusiva, aleluia. Amém, Jesus. Meu Deus. Amém, Senhor. Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu fico percebendo e olhando que muitos crentes na igreja não percebem isso. E vai levando a vida, o espírito está uma bancarrota, de qualquer forma, de qualquer jeito. E acha que Deus está se agradando, Deus não está se agradando, não. É verdade. Existe uma forma correta de manter a chama acesa no altar, aleluia. Amém. Manutenção diária, aleluia. Dedicação total e exclusiva. Sacrifício, aleluia. Separação. Glória a Deus. Nós temos que entender isso. É a mensagem para pregar no culto de domingo, meu irmão. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Amém. As cinzas são as sujeiras que se ajuntam no altar. Para aprontar o altar para o sacrifício, deve ser levado para fora todos os dias. Aí ele tirava aquela cinza, colocava ali, tirava aquela roupa, colocava outra roupa, pegava a cinza que estava do lado do altar e levava para fora do arraial. E a Bíblia diz que colocava aquela cinza num lugar limpo.
Aleluia. Glória a Deus. Manutenção do altar. Aleluia. Glória a Deus. O que significa isso para nós, irmãos? Isso significa que sempre devemos confessar as nossas faltas diante de Deus. Fala, Deus, eu sei que posso ter errado por obras, por pensamento, por ação. Mas eu quero pedir ao Senhor perdão ao Senhor nesta noite, nesse dia. Amém. Talvez eu tenha pensado algo, falado algo que entristeceu meu irmão, ou que ofendeu a sua santidade. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Ele me diz que Jó, os filhos dele davam festa, banqueteavam lá, se alegravam. Depois a Bíblia diz que Jó, ele oferecia sacrifício ao Senhor. Aleluia! Como Jó era cuidadoso da vida espiritual. Glória a Deus. E ainda sem conhecer o Senhor por inteiro. Sem conhecer o Senhor por completo, Jó já era prevenido, irmãos. Ele já era temente a Deus. Tanto Deus dá testemunho para ele nessa aprovação. Ele chegava assim e falou: Deus, se porventura um dos meus filhos, aleluia! Deus, como Deus é lindo, irmãos. Como Deus se agrada no cuidado que nós temos com a sua santidade. Aleluia. Com aquilo que Ele nos confiou. Essa palavra para mim nesta noite, igreja. Aleluia. Aleluia, glória a Glória a Deus. E Jó falou: olha, se porventura meus filhos pecaram contra o Senhor, a Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício a Deus, sem saber se os filhos tinham errado ou não, mas ele fazia o sacrifício. Ele falava: porventura, se meus filhos tiverem pecado contra ti, eu aceito o meu sacrifício. Como é maravilhoso, irmãos, esse cuidado com o Senhor, com a nossa salvação. Aleluia, porque ela é individual, não depende do nosso irmão do lado, não depende do nosso vizinho. A salvação é individual, então por isso a gente tem que fazer a manutenção dela todo dia. Nós corremos o risco de perder a salvação. Tem umas crenças aí que salvam uma vez, salvam para sempre. Isso para nós não existe. Não é verdade, pastor? Para nós não é Deus de piranga, não. Tem uns que ia falar: aceitou Jesus, mano. Salva uma vez, a outra hora sai, vai prostitui, rouba, faz tudo. Na graça de Deus está salvo. Que conversa é essa? Irmão? Salvação, Bíblia diz que o céu é tomado à força. Fosse fácil assim, né, manhã? Molezinha, aceitou Jesus e ia para o mundo, depois ela salva. Não, não é assim. Tem que ter uma vida de santidade diante de Deus. Manutenção do altar. Aleluia. Isso significa que devemos confessar nossas faltas diante de Deus, restaurar a nossa comunhão com Deus, restaurar a nossa comunhão com os nossos irmãos, limparmos o nosso coração de todos os sentimentos ruins. Acho que é fácil manter o altar aceso, irmão. Aí tem os pregadores pregam esse texto aqui, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e a igreja pega fogo, mas só fica no fogo. Mas não fala manutenção, né? Manutenção não é fácil, irmão. Porque para Deus aceitar oferta, irmãos, você tem que estar com o coração puro. A Bíblia diz: antes de você depositar a sua oferta, vai lá, reconcilia com o teu irmão, e depois você vem e oferta ao Senhor. É difícil. O negócio é estreitinho para entrar no céu. Tem bagagem, tem como entrar. Eu disse que a porta é estreita, o caminho é estreito, que conduz ao céu. Aleluia. Deus, seja louvado nesta noite. Glória a Deus. Libertar-se de todas as curvas do passado. E abrir uma oportunidade para Deus que nos proporcione nova experiência com Ele. Tem pessoas que é presa no passado, né? Deus já perdoou ele há muito tempo, irmão. A Bíblia diz que Deus já lançou no mais esquecimento todos os nossos pecados. Amém. E dele não se lembra mais.
Mas ofereceu para não sei quem, já era, acabou isso. Já foi cancelado, aleluia! Aleluia. Deus já pensou tudo aquilo que é mal. Na vida da pessoa que se entrega para Ele. O coração tem que estar regozijante na presença de Deus, livre de toda culpa, de toda mágoa, de toda amargura, aleluia. Glória a Deus. O fogo nos dá um tremendo na palavra de Deus. A manifestação viva de Deus conosco, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O sacerdote, ele, aleluia, diz aqui o versículo: o sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levará cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Versículo 11. Amém. Depois despirá suas vestes, vestirá vestes e levará a cinza para fora do arraial no lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá nele cada manhã, acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Coisa maravilhosa, meu irmão. É um trabalho contínuo. Não é fez uma vez não e está salvo. Não, tá suave agora. Já fiz hoje e amanhã. Não, que isso? Você é coisa de mim preguiçoso, né? Mas de novo, mãe, manda fazer uma coisa. Mas já fez ontem. Mas fez ontem, mano. Hoje é outro dia, mano. Né? Verdade, preguiçoso é assim, né? Vai na casa, mas não vai na casa ontem. Mas vai na casa ontem, mas não vai na casa ontem. Hoje é outro dia. Tem que varrer de novo. Aleluia! Glória a Deus. Porque Deus é constante, mano. Tem esse negócio com Deus, não. Um homem se dá um jeitinho, não vai, fala que não vai com Deus, não. A manutenção era diária, aleluia, era diária, todo dia, aleluia. Glória a Deus. Glória! Então, por isso, irmãos, que essa chama, esse fervor, essa dedicação tem que estar acesa no nosso coração. Porque senão também não se conhece mesmo. Amém, Senhor. Amém. Mas o fato de servir a Jesus, irmãos, nos alegra. Que nós temos uma esperança maior. Amém, Jesus. O livro de João 14 diz que não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. E se não fosse assim, eu não teria dito, aleluia. Eu vou para o Pai preparar-vos lugar. Mas eu voltarei para mim mesmo. E vos levarei para onde estiver, estejais vós também. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus não voltar, nós temos a esperança viva que Ele nos prometeu. E nós temos que manter a esperança viva no nosso coração, que Ele nos levará para morar com Ele. Aleluia. E por isso precisamos estar diante de Ele. Constantemente. Todos os dias. Com luta sim. Com provação sim. Aleluia. Mas com certeza absoluta que nós estamos aqui de passagem, aleluia! Que um dia Ele voltará para nos levar para morar com Ele, e a palavra mesmo diz que Ele tirará dos nossos olhos todas as lágrimas, Glória a Deus. Glória Glória a Deus. aguenta firme, meu irmão, só mais um pouquinho de tempo, é só mais um pouquinho, aguenta aí, aleluia! Aleluia. Aleluia. Desanima não, desiste não, aleluia! a Deus. Não para não! Glória ao Senhor. Continua fazendo mesmo com dificuldade a manutenção do teu altar, aleluia! Porque Deus tem agradado, aleluia, da tua vida! Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
do Ipiranga. Foi uma coluna de fogo que Deus ia diante do povo de Israel, no frio do deserto. O fogo no deserto, mais de 20 graus. Os historiadores falam que é muito grau abaixo de zero. Que durante o dia é um calor insuportável. E à noite é um frio também insuportável. 50 graus abaixo de zero. Imagina, o povo ficou gelado, morria. Mas o cuidado de Deus, irmãos. Deus colocou o povo no deserto. Mas manteve o seu cuidado. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós também temos essa caminhada, irmãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Tem deserto, tem tabernáculo, tem altar. Aleluia! Mas também tem a presença de Deus. Glória a Deus. Senhor. Amém, 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 Senhor. Deus tremendo, aleluia! Aleluia. Glória ao teu nome, grande E Deus. o fogo ele aquece o coração. Glória a Deus. Ele aquece a alma nesta noite. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus nesta noite. Porque Ele está aquecendo a minha vida. Aquecendo a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Fogo sempre esteve presente na Bíblia. Amém. Para aquecer, para destruir. Aleluia. Para purificar. Foi com o fogo que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi com o fogo que Deus usou Sansão para pegar as raposas e incendiar a selva dos filisteus. Aleluia, glória a Deus. Foi com o fogo que Elias destruiu os inimigos que queriam matar. Foi com o toche de fogo que Gideão derrotou os medianitas. Aleluia. Foi com fogo que Deus recebeu o holocausto no Monte Carmelo e derrotou os profetas de Baal. Então fogo não pode faltar. Pode faltar sim, Glória a pode Deus. faltar fogo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória Porque a Deus. naquele grande dia, a Bíblia diz, aleluia, escute isso, guarde isso, que as nossas obras, pastor, Aleluia. serão provadas no fogo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Então que as nossas Glória a obras, Deus. quando for queimada no fogo, que não seja obra de palha, de feno, de madeira, mas que seja obra que pode resistir diante do fogo de Deus. Para que nós possamos receber o galardão que está preparado para nós. Amém. Antes da fundação dos séculos. Que nós possamos manter a manutenção do nosso altar a cada dia diante de Deus. E assim sim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que Aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Altíssimo Deus, nós te louvamos mais uma vez na noite desse dia por essa oportunidade, ó Pai, por essa rica oportunidade. O Senhor nos concedeu de estar na tua casa, pelo teu Espírito, o Senhor nos trouxe a esse santuário, ó Pai, para prestarmos um culto de adoração ao Luiz Santo, Senhor. Depois de dar nossa oferta diante do altar, Senhor. Que o Senhor venha receber nossa oferta a cada dia. Nós também, como sacerdotes, possamos também fazer a manutenção do nosso altar, Pai. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Nos dá da tua graça. Ajuda-nos em tudo, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, também leva um pouco de paz para os nossos lares, guardando, nos livrando de toda maldura, noite no sono repousante, um sono abençoado na tua presença, ó Pai. Nós te louvamos por tudo nesta noite, já te agradecemos pela manifestação do teu poder no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, não só hoje, mas
mas permaneça para todos sempre, todos digam amém.